cansada. Vocês viram minha saga hoje? Meu Deus. E aí? Lê essas palavras aí. Amor, afinidade, carência e obrigação do amor. Onde é que você se encaixa? Hã? Quem aqui de vocês que estão aqui que coloca a mão no fogo para dizer que o amor que sentem e que recebe é legítimo? Quem tem coragem? Hein? Bom, vou começar. Vocês já procuraram a definição de amor no Google? No dicionário, né? Vamos começar por esse tema? Presta atenção. De acordo com o Google, amor é uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Amor é uma forte afinidade. É uma forte ligação, gente. Afinidade são coisas que se afinam, coisas que conseguem caminhar tão juntas ao ponto de se tornar uma, tá? Ah, a Kátia põe, que delícia, Kátia. Eu também coloco, que os meus amores são muito legítimos. Ou, segunda definição, atração baseada em desejo sexual. Olha que definição curta. Será que a gente pensar em amor misturado com atração sexual não é um caminho para confrontar todos os nossos entendimentos? Porque será que por muitas vezes a gente não confunde tesão com sentimento? Será que muitas vezes ele não passa na frente? O que é amor, gente? Será que amor é só um sentimento? Dá para explicar o amor? O amor é um encontro de afinidades, tá? A afinidade é harmonia, é equilíbrio. A Bell Hooks tem um livro, né? Bell Hooks é uma escritora norte-americana, uma mulher negra, que escreve sobre vários pensamentos coletivos. Ela tem um livro chamado Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. E logo nos primeiros capítulos, ela traz alguns comportamentos que justifiquem o amor. Respeito, carinho, gentileza, admiração. Quando a gente fala, vamos pensar o seguinte. Às vezes você vê uma pessoa que tá num relacionamento sofrido, né? Ela fica ali, aquilo não dá certo, aquilo não faz ela feliz. E aí você pergunta pra ela assim, mas por que você não larga? Aí ela fala assim, porque eu amo. Ah, não, mas é porque eu tenho muito amor. Se não tem respeito, se não tem carinho, se não tem gentileza, não tem amor. Não tem amor. Isso dá pra garantir, tá? O que vai ter, gente, é carência. E um erro que a gente comete é pensar que carência é uma coisa da pessoa melosa, sabe? É uma coisa da pessoa que fica pedindo atenção. Carência não é pedir atenção. Carência é ter um buraco que você tem certeza que é o outro que vai preencher. Isso é carência. Dependência de sentimentos. Perfeito, Kátia. É dependência de sentimentos mesmo. Existem coisas em mim que eu não consigo entender e que eu gosto de sentir, só que eu só consigo sentir quando alguém me permite sentir. Então eu acabo me tornando um dependente desse alguém. Eu acabo me tornando um vínculo. E isso não é amor, né? Bem pelo contrário, quando o relacionamento é firmado na carência, ele traz muita instabilidade. Porque o outro não corresponde às nossas expectativas todos os dias. Ele pode... Se você namora, se você tem um relacionamento com a pessoa mais bacana do universo, eu tenho certeza que ela não é bacana com constância, todos os dias, em todos os momentos. Todo mundo oscila. Quando eu estou com alguém por carência, essa oscilação, ela vem de uma forma muito mais profunda para mim. Me magoa. Eu não consigo olhar para o outro e dizer, olha, ele não tá bem, nossa, hoje não é um bom dia.
Hoje é o meu dia de fazer por ele ou por ela, né? Hoje é a minha vez de doar ao invés de pedir. Não, a pessoa no estado de carência, ela sempre tá dependendo do outro. E isso é um relacionamento muito danoso, sabe por quê? Porque quando você entrega a sua felicidade ou seu bem-estar para outra pessoa, você tá pressionando ela num grau, gente. Você tá dando para ela uma responsabilidade que, primeiro, ela não pediu. Segundo, muito pesada. Porque você ter que fazer alguém muito feliz é uma responsabilidade muito pesada. Então, e a carência é geralmente o maior número de casos. Como uma mulher de terreiro, eu posso dizer isso para vocês. Quase sempre o motivo é carência. Quase sempre a resposta é: eu não sei ficar sozinha. Eu não consigo ficar sozinha. Eu prefiro assim do que não ter. Por quê? Porque ela não tá capaz ainda de lidar com esse vazio. Todo mundo aqui tem vazio. Eu tenho, vocês têm. Só que talvez a gente já tenha tido uma consciência de que isso não tá no outro. Seja uma descoberta. Ou talvez não. Ou talvez a gente ainda esteja dependendo de alguém. Deu pra vocês entenderem? A carência, o problema dela não é o comportamento da pessoa. Ah, é melosa. Não, o problema dela é que ela tá numa relação que é frágil o tempo todo. Ela vive num alerta de insegurança na cara dela o tempo todo. E isso não é só para relacionamentos amorosos. Em relacionamentos paternos, isso também vem muito forte, não só pelo pai como pela mãe. Quando ela entende que ela não consegue ficar longe da mãe por algum motivo, é porque ela não está conseguindo construir a própria vida. Sem estar no papel de filho ou de filha. Né? Você não está sabendo ser outra coisa que não seja ser filho. Você não está conseguindo introduzir sua vida adulta. Então a carência em todos os âmbitos, ela vai prejudicar, tá? E por último, né, o que nos mantém próximo a alguém? A obrigação do amor. A obrigação do amor, que é o nosso assunto de hoje. Por quê? Dentro da nossa cultura ocidental, o amor, ele tem vertentes muito diferentes do que da filosofia africana, né? Porque a gente entende que o amor, ele é uma obrigação. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe sempre me trataram muito mal, me abandonaram, me colocaram em situações de risco o tempo todo, nunca tiveram paciência, eu sempre apanhei a vida inteira, mas eu amo, porque é meu pai e minha mãe, né? Eu preciso amar. O filho, né, é ingrato, te humilha, não te respeita, mas ele é meu filho, eu preciso amar. Então a gente tem conceitos sociais, gente, que nos fazem achar que o amor que a gente distribui para o outro tem a ver com o nosso caráter. Então, se eu disser claramente que eu não amo a minha mãe, que me deu abandono, isso diz que eu sou uma pessoa sem caráter. Só que sabe o que acontece? Dentro da pessoa, tô dando um exemplo para vocês. Então, né? Não é o meu caso, tá? Eu sou uma pessoa muito bem resolvida com os meus pais. Mas minha mãe me abandonou, me colocou em várias situações de risco, me trata super mal, claramente não me ama, claramente não consegue estar comigo. Mas eu amo, porque ela é minha mãe. Mas na verdade eu não amo. Por dentro eu não amo. Por dentro eu sou uma pessoa cheia de dores, cheia de mágoa, precisando ser curada, mas as minhas palavras têm que declarar amor. Eu vou entrar num conflito tão profundo que faz com que eu me sinta, sabe o quê? Culpada. Culpada por não conseguir amar essa pessoa, apesar de tudo que ela me fez. Parece que apesar dela ter me feito mal, a errada da história sou eu que não consigo amar essa pessoa independente de tudo. Quando a gente obriga alguém a dizer, sabe? Quando você fala assim, mas você tem que amar, é sua mãe, você tem que amar, é o seu pai. Você tem que ver que você tá dando uma obrigação para aquela pessoa pesadíssima. Deu para vocês entenderem, então?
Então hoje eu coloquei aqui para vocês 4 vínculos que a gente mais percebe nos relacionamentos. Então você pode se relacionar por amor, você pode se relacionar por afinidade, ou seja, você se dá bem com alguém, com os planos desse alguém, com os sonhos desse alguém, vocês têm companheirismo, parceria, tá? Por carência, que é você ter essa dependência emocional do outro, e por obrigação, porque alguém disse que você tem que amar, porque alguém disse que você tem que fazer. Dentro da filosofia ancestral, numa vertente afrocentrada, não funciona bem assim, tá? O que eu quero? Deixa eu passar aqui para o nosso próximo slide. Aos que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Como é que funciona então, gente, numa perspectiva afrocentralizada, tá? A bênção aos mais velhos, a bênção aos mais jovens. A bênção. Vocês já pensaram nisso? Vocês pedem. Por que significa a bênção? Quando você pede a bênção à sua mãe de santo, quando você pede a bênção à sua avó, né? O que é essa bênção? Se eu disser para você assim, Deus te abençoou, né? Deus está abençoando a sua união. Deus está abençoando o seu trabalho. Ele está permitindo. Ele está se comportando a favor. Isso é a bênção. Então, quando você vem na minha casa e você me pede a bênção, você está me pedindo, né, autorização, você está me pedindo confirmação de que a sua presença ali me agrada. Você abençoa o comportamento do outro, tá? É isso que significa. Quando a gente pede a bênção aos mais velhos, é a licença para estar ali e aprender com eles. E a bênção aos mais novos é a licença para estar ali e ensiná-los, tá? Eu gosto muito dessa frase, então por isso que eu coloquei para vocês. A bênção aos mais velhos, a bênção aos mais jovens. Tenha sempre isso na sua cabeça, tá? Transmissão de saberes que formam caráter ético, humanização e senso coletivo. Gente, na perspectiva afrocentrada, quando você tem filhos ou quando você se relaciona com alguém de uma forma mais íntima, a premissa do seu comportamento tem que vir da ética ancestral. A ética ancestral, ela traz convites de como você deve se comportar. Então, olha só, eu perguntei para vocês ali embaixo, quem são os seus ancestrais? E às vezes você vai pensar assim, minha mãe é minha ancestral, né? Só porque ela veio antes de mim. Ancestral, gente, são as pessoas que estão com você, te ajudando a formar caráter ético, humanização e senso coletivo. Se a sua mãe não faz nada disso, ela não é sua ancestral. Ela é sua mãe. Às vezes, a mãe do seu colega, a mãe do seu amigo de infância, é mais a sua ancestral do que a sua mãe. A ancestralidade não depende somente de laços consanguíneos. Ela não depende somente de uma ligação biológica. Por isso que a mãe de santo, por exemplo, mãe de santo, pai de santo, são ancestrais dos seus filhos de santo. Eu sou uma ancestral dos meus filhos de santo. E eu não tenho nenhum laço consanguíneo com eles. Mas eu me comporto colaborando para que eles tenham formação de caráter ético, humanização e senso coletivo. Resumindo, gente, eu ensino a ser gente. Assim como eu ensino as minhas filhas, assim como eu sou ensinada pelos meus mais velhos, assim como eu sou ensinada pelos meus filhos. É essa troca. Não é porque a pessoa te colocou no mundo. Por exemplo, se uma mãe tem um neném e abandona o neném, né? Ela está desonrando a ancestralidade. Isso é uma desonra ancestral. Tem um provérbio iorubá que diz que quando um filho pede a bênção, a mãe abençoa 2 vezes, enquanto o pai abençoa uma só. Olha o poder de um pensamento matriarcal, né? Porque a África, gente, a cultura africana, ela é matrilinear, ela é matriarcal. O que significa isso? Todo funcionamento social vem pensando, né, no bem-estar da mulher como um sagrado. Então, a mãe abençoa 2 vezes e o pai abençoa uma só.
Mas o pai também tem compromisso ético e a gente já vai falar disso nessa live ainda hoje. Todo mundo que colabora, então, para que você seja uma pessoa melhor, dentro da sua reforma íntima, dentro da sua conclusão de saberes, é o seu ancestral, tá? O laço consanguíneo não simboliza a ancestralidade. As pessoas que te fazem melhor. Então, você tem que saber identificar quem são essas pessoas. Beleza? Deu para vocês entenderem? Tá tranquilo aqui? Tá. O amor, deixa eu passar aqui para vocês verem. Ó. Aqui. Será que isso aí que tá te ligando no seu relacionamento é amor? Porque também tem outra coisa, viu, gente? A gente vai insistindo, chega uma hora que a gente não sabe mais definir. Né? Será que esse amor é uma constante? Como saber se é amor? Será que é amor? Ideologia social. Presta atenção. A gente, né, é criado desde que você nasce, desde que a gente nasce, a gente já convive com amor. Seja ele por onde for. Porque se a gente foi aleitado, né? Se a gente foi trocado, se a gente tá aqui até hoje, independente das doenças que nós tivemos, alguém nos cuidou. Pode não ter sido o pai e a mãe, mas alguém nos cuidou. Então, o amor, ele já é de suma importância nas primeiras horas de vida. Porque sem ele a gente não consegue vingar, né? Então, o primeiro contato que o seu espírito tem quando ele entra no Aie é com o amor. É o amor de uma forma muito pura que se sente. Beleza? Conforme você vai crescendo, você vai começando a descobrir a vida, você vai se desafiando a outras coisas, você vai alterando essa sua perspectiva de amor. E aí você também começa a jogar com ele, a manipular com ele. Porque quando eu me relaciono com alguém que me ama, eu tenho uma tendência de conseguir mais as coisas que eu gostaria. Que é o que a gente chama na criança de fase egocêntrica. Né? A criança ela é egocêntrica mais ou menos até os 7 anos, o mundo gira em torno dela e ela não tem limites no seu querer. Ela e nenhum de nós tivemos. E aí nessa fase, tudo que você escuta é: olha, você precisa ser amável, você precisa amar, né? Você precisa amar o seu irmão, você precisa amar o seu pai e a sua mãe. Olha, quando você crescer, você precisa casar. Você vai encontrar alguém que você ame muito e vocês vão ter filhos. Parece que tudo que você vai começar na vida tem que começar pelo amor. Vocês conseguem entender isso? Parece que só aquilo que se inicia pelo amor tem valor. Se eu disser pra vocês, por exemplo, eu vou fazer faculdade de medicina. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro, muito dinheiro. Meu único propósito é a ambição. O que você vai falar pra mim? Eu não posso fazer uma faculdade, ser uma excelente médica, ser mega hiper competente e a minha motivação ser ambição? Não. Você vai falar assim, você tem que fazer alguma coisa que você ame, não é? Você tem que ser feliz naquilo que você faz. E se você escolher uma coisa por ambição, você não vai ser feliz. Esses vínculos, amor, felicidade, prosperidade, criam um pensamento social que, conforme a gente vai passando a vida adulta, tende muito mais a nos enforcar do que a nos auxiliar. Vocês conseguem entender essa ideia? Porque, por exemplo, você é casado, você que tá me ouvindo aí, você é casado e já faz um tempão que você percebeu que não é bacana esse relacionamento. Só que você tem filhos. Só que vocês têm uma conquista, vocês têm casa, vocês criaram a vida juntos. E aí, você não é mais casada com o seu companheiro. Você é casada com o seu casamento, com o status, com o seu estado civil. Você gosta de ser casada. Não é pela pessoa. E vocês conseguem entender como isso chega a ser ofensivo? É a mesma coisa de você permanecer num relacionamento porque você tem dó do outro. Porque você acha que ele vai sofrer demais. Tá dando pra vocês entenderem? Tá tranquilo? Comenta aqui pra mim, o que vocês estão achando?
Hein? Ó. Pessoal, o amor é um processo de construção. Ele é construído, tá? A gente tem duas fases. Isso é científico. A gente tem duas fases, tá? Quando a gente conhece alguém, nosso primeiro sentimento é de paixão. E paixão é uma resposta biológica do nosso corpo. Tanto que a gente tem cheiro de paixão, né? A gente libera um hormônio chamado serotonina, onde a gente tem cheiro de amor. Mas é paixão, fogo, tesão, conquista, o flerte, que é aquele frio na barriga, aquela bochecha rosada, sabe? Que é uma delícia de sentir. O tempo parece que voa. Muito gostoso de sentir. Só que tem prazo para acabar. A gente consegue permanecer apaixonado de 3 meses a 1 ano. Tá? De 3 meses a 1 ano. E somente quando a paixão acaba, que a gente começa a tecer o amor. Porque o amor, gente, ele não é o fogo. Bem pelo contrário, ele é a água. Sabe? Ele é a tranquilidade, ele é a serenidade, ele é a segurança, ele é viver em paz. Ele é ter companhia. Amor é companhia. Sabe como diz a música da Rita Lee? Então, o amor, ele é construído e ele é sereno, ele é uma coisa mais estável, mais constante, ele não vem para borbulhar tudo. E aí, sabe onde a nossa sociedade erra? A gente aprendeu que paixão é amor. Quando você assume que faz algo por ambição, as pessoas julgam mal. Gostar de dinheiro, Ju, gostar de dinheiro é uma ofensa social, né? Ó, a gente aprendeu que paixão é amor. A gente aprendeu que amor vem antes de relacionamento. Só fica com ele se você amar mesmo. Se você não amar, não fica. Só que o amor só vai acontecer se você estiver com ele. A gente aprendeu a achar que paixão é amor. E logo nos primeiros meses a gente já costuma falar que ama. É quando a gente faz mais loucura. Quando a gente tem mais fogo para casar, morar junto, viver junto. Só que vocês sabem o que acontece? Quando o nosso corpo tá vivendo o borbulho dos hormônios de paixão, a nossa racionalidade é afetada. A nossa capacidade de julgamento é afetada. E aí a gente toma decisões impulsivas, como por exemplo de morar junto, como por exemplo de engravidar ou de casar. E aí, no fundo, gente, a gente não conhece essa outra pessoa e ela também não nos conhece. E ela também não nos conhece. Porque às vezes é muito fácil você se imaginar na cama com alguém. Difícil é você se imaginar sentado no sofá assistindo o Jornal Nacional. E pensar, será que a gente vai ter assunto? Conta aqui pra mim, comenta aqui pra mim. Vocês já ficaram com alguém única e exclusivamente porque a pessoa é muito boa de conversa? Tipo assim, porque você passaria 20 horas conversando com ela sem parar. O quanto vocês trocam de ideia foi um fator que te ajudou a escolher seu relacionamento? O quanto você fala e o quanto você é ouvido? Ouvido, gente, essa palavra existe. O quanto você é escutado? É ouvido, né? O quanto você fala e o quanto você é ouvido. O quanto você é escutado. Tem troca. Tem troca. A paixão é física. Paixão é física, tá? Ela vem da necessidade humana de se relacionar, de toque, de conexão. O amor, ele traz sabedoria. Ele é muito mais desafiador. E sabe qual é o problema dessa nossa sociedade? Principalmente a nossa geração agora? A gente põe o amor antes da afinidade. Mas a afinidade tem que ser o principal. Porque você consegue viver com alguém por 10 anos... simplesmente porque você se dá bem com ele. Mas você não consegue ficar com alguém por 10 anos que você não se dá bem, mas você ama. Deixa eu ler o comentário de vocês. E foi assim que me casei. Com 17 me divorciei com 19.
Você me superou, Karen. O relacionamento familiar não era saudável. Somei a paixão com a oportunidade de sair de casa. Karen, isso acontece tanto, tanto e tanto. E atropela tanto as nossas oportunidades. E tá relacionado aqui também, olha só, se a gente for puxar esse seu histórico, isso está diretamente relacionado a como você vê o amor. Porque dentro de casa pode ser que essa visão já seja estremecida, né? E não é fácil, e ainda bem, Karen, graças a Oxum, que você teve força de se divorciar. Porque tem mulher que sai de casa nessa mesma condição e ela não tem independência financeira nenhuma. Então ela precisa ficar mais 10 anos com esse cara pensando que dia que ela vai poder sair de casa de novo. Sabe? É muito complicado. A Ju, meu marido fala pouco e eu falo demais, mas a gente aprendeu a entender os silêncios um do outro. Afinidade. É isso, Ju, é isso. É você olhar a gente e falar assim, ó, se eu não pudesse transar, beijar, dar uns amassos, eu escolheria essa pessoa da mesma forma? A companhia dessa pessoa me faz uma pessoa melhor? Porque vai chegar uma hora, gente, que a gente não tem mais vontade de transar, né? Assim, não é todo dia que a gente tem vontade. Mas todo dia talvez a gente tenha vontade de conversar, de bater papo, de desabafar, de chorar. Então, esses relacionamentos que se vinculam na paixão logo de cara, eles tendem a naufragar. Só que tem uma coisa que acontece que é muito importante de você saber. Ele deixa traumas, né? Se separar é muito mais difícil do que casar. Muito mais difícil. Envolve muito mais coisa, envolve emoção. Mesmo que a gente não tenha filhos, mesmo que não haja filhos, é muito difícil se separar de alguém, tem muita dor. Porque se separar de alguém é se separar dos planos que a gente tinha com esse alguém, né? Deixa eu ver a Kátia, é verdade, sou casada há 26 anos e temos tanta afinidade que somos um só. Conseguimos saber se um precisa do outro, mesmo estando longe. E essa foto linda? 26 anos, Kátia, 26 anos. Você com certeza é um exemplo. Com certeza você é um exemplo. E você vem de um princípio, porque se você tem 26 anos de casado, eu mais ou menos presumo que a gente não tinha tanta facilidade na paixão. O amor era de fato construído, né? Tinha aquela história de conhecer os pais, de passear, de conversar. Mesmo que a relação tenha acontecido, a relação sexual tenha acontecido antes do casamento, existia ali uma construção do amor. Hoje, como a gente tem mais liberdade e fogo, né? A gente começa as coisas muito rápidas. Dani, quando não tem afinidade acontece muito... Nossa, o silêncio desconfortável, né? A afinidade, ela é muito, muito, muito necessária. É impossível viver sem, sabe? Eu falo isso pra vocês, ó. Eu sou uma pessoa que hoje a minha vida ela é mais ajustada, assim, de relacionamentos. Mas eu fiz tudo do avesso. Minha primeira filha, primeiro eu engravidei, depois eu namorei, depois eu casei e depois eu saí de casa. E não tem como dar certo. Olha só, parece que o que eu tô falando pra vocês é conservador, né? Mas não é conservador. Sabe por quê, gente? O namoro, ele é uma fase experimental. O noivado, ele é uma fase experimental. E cada etapa dessa traz os seus desafios de entendimento. Quando você está noivo de alguém que está fazendo planos para o casamento, vocês discordam de ideias, vocês discordam de cores, vocês discordam dos convidados. E todos esses conflitinhos, eles obrigam a gente a ir se ajustando, a ir cedendo. Então, ele coloca a gente em fase de teste de uma forma muito positiva, né? Agora, quando a gente faz tudo assim, ó, impulsivo, a gente vai conhecer a pessoa só dentro de casa. E isso pode ser, inclusive, perigoso. Tá? Axé, Dai, axé, seja bem-vinda. Gente, 10 horas, eu tô lá no Instagram da Dai, ó, ela entrou agora. Quem não tá seguindo ela, já segue, que 10 horas nós estamos juntas. A gente vai falar de Umbanda como estilo de vida. Mas vamos lá, ó. Então, assim, relacionamento familiar. O pensamento cristão, ele constrói, né? O que a gente entende por família em relação a amor.
tá? Que é aquela ideia